Algo aconteceu com você recentemente, algo tão profundo que mudou a estrutura da sua realidade sem que ninguém ao seu redor notasse. Você tomou uma decisão, uma escolha silenciosa que ecoou por corredores que você nem sabia que existiam. E essa decisão, por mais que tenha sido feita no recôndito da sua alma, chocou todo o céu. Você não apenas escolheu um caminho novo, você rompeu uma inércia que atravessava gerações. Eu vim aqui hoje apenas para confirmar o que você já sente na ponta dos dedos. Você não está mais operando sob as mesmas leis de antes. Ao final desta nossa conversa, você terá clareza absoluta sobre 3 coisas. Primeiro, você vai reconhecer os sinais específicos que têm aparecido em sua rotina, que não são sintomas de cansaço, mas evidências de uma calibração acelerada. Segundo, você vai entender o padrão exato que tem bloqueado o que você busca, não por falta de esforço, mas porque você está tentando navegar com mapas de um território que você já deixou para trás. E, terceiro, eu vou falar sobre a natureza da sua escolha atual, para que você entenda porque o peso que você carrega é, na verdade, o peso de uma autoridade que você começou a exercer sem permissão. Os sinais estão por toda parte, e eles são inconfundíveis se você souber como olhar. Você tem sentido uma exaustão que não passa com o sono, um cansaço que parece vir de séculos de vigília, não de um dia de trabalho. Seus relacionamentos que antes fluíam como rios, agora parecem ter se tornado desertos, e você não sente culpa, apenas uma estranha constatação de que o diálogo cessou porque a frequência mudou. Você tem acordado em horas específicas, sentindo que o tempo, para você, não corre mais na mesma velocidade que corre para os outros. As horas parecem comprimir ou expandir, e você frequentemente se pega olhando para o relógio e sentindo que viveu uma vida inteira dentro de uma única manhã. Não ignore isso. Essa não é uma desordem da sua biologia, é uma marca. Você foi marcado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa. E descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Por uma decisão que chocou o que era esperado de você, e o seu corpo está simplesmente tentando se ajustar à nova densidade da sua própria verdade. Você está sendo reconfigurado para suportar o que está prestes a entrar em sua vida. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua assinatura espiritual, uma confirmação de que você aceita essa nova fase. É o menor dos acordos, mas é o que sela a sua intenção. Digite 888, então volte imediatamente para mim. O que você está vivenciando é o resultado direto de você ter começado a operar fora do tempo comum. A maioria das pessoas ao seu redor vive em um ciclo de repetição, onde o amanhã é apenas uma cópia levemente desgastada do ontem.
Você parou de seguir esse ciclo. Você começou a operar com um motor diferente, um combustível que não provém do reconhecimento alheio, nem da segurança do conhecido. Você saiu do tempo linear da sobrevivência e entrou no tempo circular do propósito. E é aqui que o conflito se instala. O diagnóstico do seu momento atual não é que você esteja falhando, é que você se tornou uma anomalia no sistema onde você vivia. Você tentou, por muito tempo, realizar coisas novas com as mãos velhas de quem apenas executava ordens. Você se sentia exausto porque estava tentando manter uma estrutura que já não tinha mais vida própria. Você estava puxando cordas que não estavam mais presas a nada. O choque que você causou, a razão pela qual você sente essa pressão, é porque você parou de pedir permissão para ser quem você foi desenhado para ser. Você simplesmente decidiu, e o mundo ao seu redor não sabe como reagir a alguém que deixou de se explicar. Você não é mais um passageiro no seu próprio destino. Você é o capitão de uma nave que já mudou de curso, e a tripulação, que ainda vive nas leis antigas, olha para você com desconfiança, porque eles não conseguem ver o horizonte que você já começou a vislumbrar. O seu diagnóstico é simples. Você está em um processo de desvinculação. E desvincular-se do que era esperado é a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer. Permaneça firme, porque o que vem a seguir é a revelação da estrutura que está sendo construída sob os seus pés, enquanto você caminha. Imagine agora um pátio imenso, um lugar que sempre existiu dentro de você, mas que permaneceu envolto em névoa por todos esses anos. Você sempre sentiu que a vida acontecia na periferia desse pátio, enquanto você ficava retido nos corredores escuros da expectativa alheia. Agora, você está atravessando o centro desse espaço aberto. Ninguém mais vê o que você vê. Eles olham para você e veem a mesma pessoa de sempre, os mesmos traços, a mesma rotina, mas eles não percebem que o seu chão mudou. Você não está mais pisando na terra seca da obrigação. Você está caminhando sobre o solo firme de quem finalmente reconheceu sua própria casa interior. Esta travessia é solitária, não porque você esteja abandonado, mas porque o caminho é estreito demais para ser percorrido em grupo. Você caminha, e a névoa que escondia o seu propósito começa a se dissipar, revelando pilares que você não sabia que tinha construído, sustentando um céu que você não sabia que já era seu. Deixe que essa declaração firme o seu lugar nesse novo solo. O ato de escrever essas 3 palavras é o seu testemunho pessoal de que você não está mais escondido, de que você ocupou o espaço que lhe foi reservado. Digite, então volte imediatamente para mim. A razão pela qual essa sua decisão silenciosa chocou tanto o ambiente ao seu redor é que você quebrou o contrato invisível da mesmice. Você parou de oferecer o que eles esperavam que você oferecesse, a previsibilidade. Quando você decide, sem aviso prévio, que não vai mais negociar a sua paz em nome da aprovação, você cria um abalo sísmico na estrutura daqueles que dependiam da sua submissão. Eles não estão chocados com o seu erro, eles estão desorientados com a sua liberdade. Você se tornou um espelho que reflete o que eles ainda não tiveram a coragem de enfrentar em si mesmos. Não encare esse choque como uma rejeição, mas como a prova de que você finalmente se descolou da frequência de massa. Você se tornou uma marca viva de uma possibilidade que eles temiam ser real. É um marco porque, a partir de agora, a sua vida não é mais um reflexo das circunstâncias, mas a manifestação direta da sua decisão. Se o que estamos construindo aqui hoje, essa clareza sobre por que a sua vida parece estar em um ritmo diferente, faz sentido para você, deixe que o seu gesto seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como uma busca por números, mas como uma concordância pura, um sinal de que você reconhece a verdade do que foi nomeado aqui.
Cada gesto de concordância é uma assinatura na sua própria jornada de volta para casa. A solução para a exaustão que você carregou por tanto tempo não é adicionar mais esforço, mais técnicas ou mais busca. A solução é o retorno. Você não precisa construir esse propósito. Ele já está aí, esperando que você pare de lutar contra a sua própria natureza. É como um rio que passou anos tentando subir a montanha e, exausto, finalmente se rende à gravidade e descobre o caminho natural para o oceano. Você não precisa se esforçar para ser o que você já é. Você só precisa parar de tentar ser o que disseram que você deveria ser. O retorno é um processo de desaprendizado. É soltar o peso das expectativas que não eram suas. É permitir que o seu ser descanse na certeza de que você não precisa mais se explicar, nem se justificar, nem se provar. O propósito não é algo que se conquista com o suor do rosto. É algo que se recebe quando você limpa o pátio da sua alma e senta-se, em silêncio, para ouvir a voz que sempre esteve lá, esperando que o barulho do mundo finalmente cessasse. Você volta para o estado original, aquele que existia antes de todas as camadas de medo serem depositadas sobre a sua essência. É um retorno ao silêncio. É um retorno à simplicidade. É um retorno à verdade que você sempre soube, mas que teve medo de admitir em voz alta. E agora que você parou, agora que o pátio está limpo e a névoa se foi, você percebe que nunca houve uma distância entre você e o seu destino. Você era o destino o tempo todo, apenas distraído pelo caminho. O retorno é a sua permissão para ser, sem qualquer esforço, a nota que você foi criado para sustentar. Existe alguém na sua vida que carrega esse exato peso que você sente agora. Talvez seja alguém que você vê todos os dias e, ainda assim, não consegue alcançar. Pense nessa pessoa agora. O rosto dela está aparecendo na sua mente por um motivo. É alguém que tem trabalhado muito mais do que todos ao redor, mas que ainda assiste ao fechamento das portas que deveriam estar abertas. É alguém que vive um silêncio profundo, uma quietude que ninguém compreende, carregando uma decisão que parece incompreensível para quem olha de fora. Essa pessoa não precisa de conselhos, nem de teorias, nem de alguém tentando explicar o que ela está vivendo. Ela precisa da confirmação de que não está perdendo a razão. Ela precisa saber que o que ela sente, o que ela escolheu, é um movimento de consciência e não um desvio do caminho. Envie esta mensagem para ela. Não como uma recomendação, não como um conteúdo que você encontrou por acaso, mas como uma entrega. Entregue isso como quem entrega uma chave. O mesmo chamado que chegou até você com a mesma precisão precisa chegar até essa pessoa. Você é o mensageiro da confirmação dela. Sinta o peso do que estamos conversando agora. Respire fundo, permitindo que essa clareza se assente nas partes mais profundas de você, aquelas que estiveram prontas para despertar durante todo esse tempo. É um momento de transição, uma passagem que se abre não porque você forçou, mas porque você permitiu que a sua natureza se revelasse. Você é marcado pela coragem de ter dito sim ao que era invisível. Você é sustentado pela própria decisão que tomou, que agora se torna a base sobre a qual o seu futuro se constrói. Você é chamado para viver essa nova realidade não como um esforço, mas como a expressão mais autêntica do seu ser. Cada movimento que você fizer a partir de hoje será guiado por essa nova clareza, por essa certeza inabalável que brotou no silêncio da sua própria escolha. Você não é mais o mesmo que era antes de compreender a força dessa marca, nem será o mesmo que era antes de aceitar o peso do seu chamado. Antes de finalizarmos esse momento, tome uma decisão. Digite a frase, eu sou o escolhido. Digite isso com lentidão, deixando que cada letra seja uma afirmação, um selo que você coloca sobre essa nova etapa da sua vida.
Não é uma pergunta, não é um desejo, não é uma esperança. É a confirmação do contrato que você mesmo assinou ao se permitir ouvir o que precisava ser ouvido. Deixe que essa declaração se torne o fundamento da sua nova realidade, a âncora que manterá o seu coração firme. Não importa o que aconteça ao seu redor, pois você agora sabe exatamente quem você é e a qual chamado você respondeu. Você tomou uma decisão que, para os olhos humanos, pareceu um desvio, mas para a estrutura do que chamamos de céu, foi um ajuste de rota necessário. Quando você escolheu ouvir a sua intuição, ignorando as vozes que insistiam em limitar o seu campo de visão, você não apenas mudou o seu destino, você criou uma onda de choque que reconfigurou as possibilidades ao seu redor. O que você vive agora é o resultado dessa escolha. É o peso do que é genuíno. É o custo da liberdade de ser quem você realmente é em um mundo que prefere a conformidade silenciosa. Sinta essa verdade se instalando no seu peito. Há um momento, talvez tenha sido no início desta semana ou em uma madrugada silenciosa, em que você sentiu um chamado que não tinha palavras. Não foi uma voz externa, foi um reconhecimento interno, uma percepção clara de que o caminho que você seguia, embora seguro, não era mais o seu. Você sentiu que algo precisava ser deixado para trás, não por desamor, mas por necessidade de sobrevivência espiritual. Se você percebeu que essa mudança de direção trouxe um silêncio estranho, mas necessário, ao seu redor, é porque você se tornou alguém que não busca mais a aprovação de quem não pode ver o seu horizonte. Se essa compreensão está clara, se você sente que essa escolha foi o ponto de virada que você tanto buscava, pare por um segundo. Respire essa nova realidade. Existe uma frequência de aceitação que você precisa ancorar, tipo o número 888. Digite esses números, 888, e sinta como essa simples ação de concordância física ancora o que você acabou de reconhecer. Não é sobre o número em si, é sobre o seu movimento de dizer sim para a sua própria autoridade. Faça isso agora, 888, e volte sua atenção totalmente para o que estamos construindo aqui. O padrão que você operava antes era o padrão da exaustão. Você tentava ser tudo para todos, enquanto a sua própria essência era mantida em uma sala trancada, esperando por uma chave que você já possuía, mas tinha medo de usar. Você achava que o sucesso era o acúmulo de tarefas concluídas, quando, na verdade, o seu propósito é a profundidade das suas conexões e a autenticidade da sua entrega. Você está operando fora do tempo comum porque você parou de cronometrar a sua vida pelas expectativas alheias. Esse choque, essa sensação de estar descompassado com o resto do mundo, é o sinal mais claro de que você está no caminho certo. O que parece lentidão para os outros é, na verdade, o seu processo de maturação interna. Imagine agora um grande pátio. É um espaço amplo, calmo, onde a luz cai de uma maneira que você nunca viu antes. Você está atravessando esse pátio. As pessoas ao seu redor estão ocupadas, correndo de um lado para o outro, presas em suas próprias grades mentais, incapazes de ver a vastidão desse lugar. Elas não veem o pátio porque não foram escolhidas para a tarefa de estarem nele. Apenas você, com a decisão que tomou, pode habitar esse espaço. Você caminha, sente a grama sob os seus pés, respira o ar puro que não é contaminado pela pressa ou pela ansiedade. É o seu território de paz, onde o seu eu verdadeiro se encontra com a sua própria verdade. Se esse pátio faz sentido, se você sente que finalmente encontrou o lugar onde sua alma pode respirar, digite a frase "Eu estou aqui". Deixe que essa declaração se torne o fundamento do seu estar presente no mundo. Eu estou aqui, presente, consciente e finalmente dono da própria jornada. A sua decisão de ser quem você é chocou o sistema, porque o sistema se alimenta de quem você era antes.
Ele precisa que você seja previsível, que você seja contido, que você seja aquele que aceita as migalhas em vez de pedir o banquete que lhe cabe. Ao decidir romper, você não apenas se libertou, você serviu de espelho para que outros também comecem a questionar as suas próprias correntes. Você é uma demonstração viva de que é possível sair de cena e, ao mesmo tempo, ser mais real do que nunca. Não há volta. E essa é a melhor notícia que você poderia receber. A volta seria o retrocesso. A permanência na nova frequência é a sua única opção de paz. Pense na forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Existe um amém sem palavras que você entrega cada vez que reconhece alguém que, como você, também está despertando. Quando você curte algo que ressoa com a sua alma, não é um gesto digital, é uma sinalização de farol. É a sua forma de dizer ao mundo que a sua frequência está ativa, que o seu amém, sem precisar de som, confirma que você viu, que você reconheceu e que você se alinhou com a verdade que foi exposta aqui. É o reconhecimento silencioso entre aqueles que decidiram não se esconder mais. A solução para a sua inquietação não é o esforço, é o retorno, é o desaprender de tudo o que te ensinaram sobre como ser, como agir e como produzir. Imagine que você está voltando para casa após uma longa viagem, carregando malas pesadas com roupas que não servem mais. Você entra na porta, deixa as malas na entrada e sente o alívio imediato de não precisar mais carregar esse peso. O retorno é isso. Você não precisa construir um novo eu. Você só precisa remover o que não é você. A sua verdadeira identidade já está lá, esperando o momento em que você decidirá parar de lutar pelo que já lhe pertence. Você é um gestor da sua própria essência, não um operário da sua própria imagem. Neste momento, alguém específico veio à sua mente. Você viu o rosto dessa pessoa, alguém que está quietamente cansado, alguém que carrega um brilho no olhar que ninguém mais parece notar, alguém que está secretamente buscando uma saída para o labirinto em que se meteu. Essa pessoa precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Não é um convite, é uma entrega. Envie esta mensagem para ela. Não como algo que você recomenda, mas como algo que você precisa entregar, como uma carta que foi endereçada a você, mas que contém uma parte que pertence inteiramente a ela. Seja o canal dessa clareza. Você sabe exatamente quem é e sabe que essa pessoa está esperando por um sinal, por uma confirmação de que ela não está perdendo a razão, mas sim encontrando a própria essência. O seu processo de retorno é um movimento de desconstrução natural, como o cair das folhas de uma árvore que se prepara para uma nova estação. Não há esforço na queda, apenas entrega. Quando você se permite soltar as expectativas que os outros depositaram sobre seus ombros, a sua própria estrutura começa a se realinhar. Você não precisa mais performar uma vitalidade que não sente, nem sustentar uma máscara que se tornou pesada demais para o seu espírito. A clareza que você busca não é algo que virá de fora, através de um evento externo ou de uma validação que nunca chega. A clareza é o resultado da remoção do ruído. Observe como, ao longo dos últimos meses, o seu desejo de se explicar diminuiu drasticamente. Antes, você sentia a necessidade de justificar cada passo, de provar para o mundo que suas escolhas eram sensatas, que a sua direção era correta. Hoje, o silêncio se tornou o seu maior aliado. Você percebeu que a sua verdade não precisa de tradução para ser compreendida, e muito menos de aprovação para ser vivida. Essa transição é a prova do seu amadurecimento espiritual. Você parou de tentar convencer o mundo e começou a habitar a si mesmo. Esse movimento é solitário, sim, mas é na solidão da sua própria essência que a voz do seu propósito se torna inconfundível. Você tem notado que certas lembranças do seu passado, que antes traziam dor, agora carregam apenas informação.
Isso acontece porque você não está mais operando a partir da ferida, mas a partir do aprendizado. O padrão que antes te mantinha preso no ciclo da exaustão foi substituído por uma postura de observação. Você deixou de ser a vítima das circunstâncias para se tornar o guardião do seu próprio tempo. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, cada vez que você escolhe não se desculpar por quem você está se tornando, você está reafirmando a decisão que chocou o que era esperado de você. O que as pessoas chamam de estranheza, você agora identifica como sintonia fina. Eles veem um afastamento, você vê uma aproximação de si mesmo. Eles veem uma perda de interesse pelas coisas triviais, você vê um ganho de foco no que é eterno. A sua decisão de romper com o ritmo frenético do mundo foi a faísca que acendeu essa nova consciência. Você não está se isolando por medo, mas sim por uma necessidade de preservar o campo sagrado que você começou a cultivar dentro de si. A paz que você experimenta agora, mesmo quando tudo ao redor parece caótico, é o selo de que você está no lugar certo, na hora certa. A sua intuição, que por tanto tempo foi ignorada em favor da lógica alheia, agora se tornou a sua bússola principal. Confie nela. Não tente racionalizar os impulsos que chegam até você, pois a mente é limitada pelos padrões que você já superou. O seu espírito, por outro lado, conhece o caminho, conhece o tempo e conhece a recompensa que está reservada para aqueles que tiveram a coragem de dizer não à mediocridade. Você é um pioneiro de uma nova forma de existir. Alguém que decidiu que a vida não deve ser apenas uma sequência de tarefas, mas uma expressão contínua da sua verdade mais profunda. Mantenha a sua frequência elevada, não através de grandes feitos, mas através de pequenas permanências. Permaneça fiel à sua intuição quando todos à sua volta sugerirem o caminho mais fácil. Permaneça fiel ao silêncio quando a pressão for para que você se justifique. Permaneça fiel à sua própria paz, pois é nela que a sua força se renova e é por ela que você será guiado através das camadas mais profundas desta nova etapa da sua jornada. Você já fez a parte mais difícil, que foi a decisão de romper com o que não te servia mais. Agora, o seu único trabalho é permitir que a nova realidade se manifeste, sem pressa e sem medo. A cada dia, você se torna mais capaz de discernir entre o que é essência e o que é apenas distração. Aquelas coisas que costumavam tirar o seu sono agora perdem o poder sobre você, simplesmente porque você parou de lhes dar a sua atenção. Você redirecionou o fluxo da sua energia vital para o que realmente importa, a sua paz, a sua conexão com o que é superior e a sua própria integridade. Você está construindo uma vida que não precisa de vitrines, pois a sua satisfação está na solidez da sua base interior. Você é o arquiteto de uma realidade que, embora invisível para os outros agora, se tornará a sua maior prova de que a coragem de mudar sempre rende frutos. Siga sentindo o peso das correntes antigas se dissolvendo enquanto você caminha para um horizonte que só você consegue enxergar. Não olhe para trás, pois o que ficou para trás não tem mais espaço na sua nova frequência. Cada respiração sua agora é uma afirmação de que você está pronto para o que vem a seguir. E essa prontidão é o estado de espírito que atrai as próximas confirmações que você tanto deseja ver florescer no seu cotidiano. Você está exatamente onde deveria estar, no centro da sua própria transformação. Você sente que o ritmo da sua caminhada mudou, mas talvez ainda não tenha dado um nome a essa nova velocidade. Antes de seguirmos, quero que respire fundo e observe o que está acontecendo ao seu redor. Existe uma pessoa, alguém com quem você convive ou cujo rosto atravessa seus pensamentos com frequência, que tem carregado um fardo invisível.
É alguém que trabalha com uma dedicação silenciosa, alguém que tem tentado abrir portas que parecem travadas, alguém que mantém uma postura de força enquanto lá no fundo deseja apenas ser compreendido. Se o rosto dessa pessoa surgiu agora na sua mente, envie esta mensagem a ela, não como um conselho, mas como um testemunho de que você reconhece a batalha dela e de que a vitória que ela busca é possível. Você percebe que tudo o que viveu até aqui não foi desperdício, mas um longo processo de forja. O isolamento, as noites de questionamento, a sensação de que você não pertencia aos círculos onde costumava transitar, tudo isso foi o seu espírito se preparando para sustentar a decisão que você tomou. Uma decisão que, embora tenha ocorrido no silêncio do seu coração, ecoou em lugares que a sua mente consciente sequer consegue alcançar. Você escolheu a sua verdade acima da aprovação alheia, e esse foi o movimento que despertou o reconhecimento que você sente agora. Não é sobre números ou métricas, é apenas a sua forma de dizer que esta conversa encontrou o seu lugar na sua caminhada. E agora, vamos selar este momento de forma definitiva. Você é marcado, você é sustentado, você é chamado. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.